9 anos de canal e é a primeira vez que eu falo de um filme do Luis Buñuel. Tá feio. E foi a mesma coisa com o Orson Welles no filme O Processo e mais uma vez graças ao Vitor Pablo, que patroneou mais uma crítica e acaba de entrar para o Hall da Fama do canal. Vitor... Ele me falou no WhatsApp que escolheu esse filme para me torturar e funcionou porque dá uma agonia absurda. Luis Buñuel foi um diretor espanhol que foi um dos principais nomes do cinema surrealista. Eu ainda vou fazer um survival guide sobre isso. Ele fez filmes dos anos 20 até o final dos anos 70. Então ele pegou as principais mudanças, ele pegou vários movimentos. Eu queria muito ver o que ele teria feito com o CGI. Ele fez 35 filmes, eu acho que eu vi um quarto disso, e pra mim os melhores são os da fase final da sua carreira. Tirando o primeiro, que é Um Cão Andaluz, que deve ter no YouTube. Se você colocar lá no Google surrealismo, cinema, vai aparecer uma imagem desse filme. Então vamos lá, top 5 Buñuel em ordem de lançamento, para ser mais fácil. O Cão Andaluz, de 29, Viridiana, de 61, O Anjo Exterminador, de 62, A Bela da Tarde, de 67 e O Discreto Charme da Burguesia, de 72. E hoje eu vou falar sobre o seu último filme com spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Cet obscur objet du désir, ou Esse Obscuro Objeto do Desejo. Ficou bom? Ficou bom? Baseado no livro La Femme et le Pantin, de 1898, do Pierre Louis, o filme começa num trem no qual Mathieu, que acabara de jogar um balde de água em Conchita, conta aos demais passageiros, através de flashbacks, como se apaixonou por ela e por que a considera a pior mulher do mundo. Há outras adaptações dessa história para o cinema que eu não vi, tem uma de 1920, uma de 29, uma de 35 e a segunda mais famosa é de 58 com a Brigitte Bardot. Mas eu acho difícil alguma superar o que o Buñuel fez aqui, porque ele era um mestre em provocar o espectador e em trabalhar o sentimento de frustração. É uma narrativa envolta no absurdo, brincando também com o surreal. Não chega a ser um filme abstrato, mas ele cria um distanciamento, uma desassociação da realidade no que diz respeito ao protagonista Mathieu. A obsessão dele meio que fala mais alto e atrapalha a maneira como ele observa as coisas que acontecem ao seu redor. Por exemplo, há uma subtrama envolvendo ataques terroristas que acontecem esporadicamente durante o filme. Na primeira há uma explosão e ele mal reage, tipo, ele tá andando assim, explode, aí ele, ok, preciso ir, tô atrasado. E você, como espectador, meio que não liga pro que tá acontecendo, você registra, mas fica dispensando aquilo, porque a história, um dia é história, mas a dinâmica dos dois é super carregada. Pode dizer que é um paralelo da guerra, eu não gosto muito dessa expressão, mas da guerra do sexo que os dois enfrentam, né, do terrorismo que um faz com o outro, além de ajudar a estabelecer o Mathieu como um personagem complacente, um personagem passivo. Há uma cena onde ele é assaltado, mais um exemplo de acontecimentos sem energia, e ele mal reage, ele tá andando assim, você, é um assalto, ok, aí o dinheiro sai, pum, 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 tudo acontece, a câmera não faz muita coisa, e continua o dia, um pouco robótico. Mesma coisa na cena do restaurante, a Conchita tinha sumido da vida dele, de repente ele a avista e, sabe, tipo, ele tá, onde você tava, o que aconteceu? Você aqui, e ele me, aqui está você. Funciona para gerar contraste, mas é incômodo. É uma boa construção de personagem, eu vou chegar nele daqui a pouco. O primeiro ato é bem desconfortável, porque eu não conhecia a história, então ainda estava meio, ok, o que eu estou vendo aqui? E aí eu comecei a pensar, será que né, um cara taradão, achando que tem o direito de quase comprar uma mulher que tem um terço da idade dele, a primeira vez que os dois conversam, ele mal fala duas palavras para ela, já meio que tenta avançar nele. Eu falei, será que vai ser isso? A hesitação inicial da Conchita é perfeitamente adequada, mas quando você começa a perceber a manipulação dela, que o filme ganha a sua graça, até porque inicialmente você não vai muito com a cara do Mathieu. A cena do corset é um desses pontos de virada para mim. É um de vários momentos onde ele acha que vai conseguir transar com ela e
tudo leva a crer, ela, né, eu tô bonita, você me acha bonita e tal, e na hora que ela tá com, não sei se é corsete, é um corsete que vai até metade da coxa e tem uns 400 laços. Eu ri. De verdade, eu ri alto nessa hora e aí o filme ganhou outra dinâmica. Os diálogos são sagazes. Mais um exemplo de como o filme brinca com o absurdo é o fato dele usar duas atrizes para interpretar a Conchita. A Carole Bouquet faz a versão que aparenta ser um pouco mais inocente, mais insegura, sedutora. A cena do corsete funciona. Eu acho que não teria funcionado tão bem com a outra. Ela leva ele na lábia, enquanto a Ángela Molina faz uma Conchita mais fogosa e mais cruel. As duas manipulam ele. É até complicado falar delas como se fossem pessoas distintas. Elas fazem a mesma personagem. Mas cada uma tem uma pegada. As duas manipulam demais o protagonista, mas a versão da Ángela é declarada, ela fala na cara dele, olha, eu não tenho atração por você, eu não sinto tesão por você, a gente não rola, tá? Eu te amo, mas não rola. Há uma história de que a atriz inicial teria recusado, ele chamou as duas para garantia, caso uma não quisesse, as duas estavam disponíveis, então ele resolveu usar as duas. Há histórias que dizem que ele já tinha pensado nisso quando estava desenvolvendo o roteiro. Você pode interpretar como a dualidade da mulher, não sei. E elas entram e saem do filme de maneira bem avulsa, então não parece algo necessário para a estrutura narrativa do filme, mas também eu não diria que atrapalha. É só... Ele podia, então ele fez. O Fernando Rey tá ótimo como Mathieu. A frustração desse personagem é muito palpável. Ele é babaca, ele é misógino, tem um pensamento machista de achar que ao jogar dinheiro ele tem direito a alguma coisa e não tem, mas você sente por ele. Tirando os insultos mais óbvios que a Conchita faz mais pro final, naquelas sutilezas onde ela fala, eu acho que hoje à noite será a noite, ou quando ela aparece, tem muita nudez, ou quando ela aparece seminua e fala, você acha que eu sou bonita? E depois tá com um corsete. Em uma acho que ela sai do banheiro também de novo, nua, tira a roupa, deita no peito dele. Acho que ela tinha acabado de falar que, ou numa cena anterior no parque, ela tinha falado que não tinha atração por ele. Aí deita assim no peito dele, fica passando a mão no peito e fala, boa noite, amor, e ele olhando para cima. Eu nunca vi alguém mais frustrado. Você começa com uma certa repulsa dele, depois você sente um pouco por ele, depois você começa a se divertir às custas dele e no final você já começa a rejeitar a mansidão dele. Na segunda metade do segundo ato, o filme começa a ficar um pouco repetitivo, porque você já entendeu. Ela vai fazer promessas, ele vai dar dinheiro para ela, nada vai acontecer, a frustração dele vai crescendo, ela some, depois volta, as atrizes trocam, ok? Entendi. Até o jogo de câmera dele começa a ficar repetitivo, sempre plano aberto, aí alguém fala zoom in, zoom, a outra pessoa fala zoom in, zoom out, depois outra pessoa fala zoom in. Mas antes de ficar estafante demais, ele leva tudo ao limite quando ela transa com o namorado dela na casa que ele comprou pra ela, com ele do outro lado de uma grade assim, depois de ter falado um monte de coisas cruéis pra ele. Ele, com talvez a sua última gota de dignidade, vai embora. Na cena seguinte, ela o visita e o ciclo, você já pensou, não, de novo isso? E ela começa, não, porque na verdade ele era gay, que não aconteceu nada, e eu sou virgem, e eu sou sua. E aí o personagem quebra, é uma boa construção de como ele chega ao seu limite e bate nela. É uma cena difícil de ver e uma cena que provavelmente não seria aceita hoje. É preciso olhar para o filme no contexto em que ele foi lançado, e ele é sim datado, o roteiro é de 77, baseado num livro do século XIX. Por exemplo, quando ele conta para os outros passageiros do trem que não aguentou mais e bateu nela, bateu tanto que quando ela aparece lá e ele joga água, ela tá com band-aids e tal. Ninguém fica chocado, todo mundo reage como, não, realmente. E depois disso tudo, os dois terminam juntos. Nessa hora eu falei, não é possível. Como esses dois ainda estão juntos? Então, de novo, é uma ótima construção. O diretor parece que está arrastando, entre aspas, indo, né, aquele jeitão com poucos cortes e tananã, e no final você está assim. E aí chegamos ao final, os dois estão passeando e vem uma mulher na vitrine costurando um vestido sujo de sangue. E aí você lembra, tinha um negócio dos ataques terroristas. Dá uma vibe de algo sendo cuidado, algo sendo remendado.
né? Então pode simbolizar o fortalecimento do relacionamento dos dois, que passaram por coisas horrorosas e finalmente estão começando a se entender, não sei, mas aí explode uma bomba que leva a entender que os dois morreram. É mais um momento que me fez rir pelo sarcasmo, pelo absurdo. Eu acho que o diretor meio que está dizendo que esses dois se merecem. Mesmo ultrapassado, esse obscuro objeto do desejo é um excepcional romance subversivo sobre dinâmica de poder, manipulação, obsessão, o poder do dinheiro contra o poder do sexo. Nota 8.6. Vitor, obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.